Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, os versos de número 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu queria lhe convidar mais uma vez a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que pela sua palavra nos fale nesta hora. Senhor, nós te bendizemos, te damos glória, te louvamos, Senhor, pela sua palavra e oramos no nome de Jesus para que por ela o teu Espírito nos traga entendimento. Nós queremos ouvir, Senhor, a sua voz. Fala conosco nessa hora. Que toda palavra contrária, que todo pensamento vago, que todo sentimento que queira roubar a palavra do nosso coração, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, ela venha produzir o fruto, o desígnio para o qual ela é liberada sobre as nossas vidas hoje. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus, você que crê, diga amém. Aleluia. Queridos, quando nós pensamos acerca da vida, nós entendemos que a vida, ela não é estática, mas ela está em constante movimento. E nesse movimento, muitas vezes nós somos levados por tendências, quando nós deveríamos viver por essência. E muitas vezes esse é o grande choque de nossas vidas. Tendência e essência. Quando nós falamos de tendência, nós estamos falando sobre aquilo que é da hora, aquilo que é da moda, aquilo que é do momento. Mas você há de convir comigo que nem tudo o que é do momento, nem tudo o que é aceitável, nem tudo que tem sido vivenciado, de fato é essencial. E nós precisamos então, diante dessa verdade, entender aquilo que de fato é para nós e aquilo que não é. E a palavra do Senhor, ela nos ensina de que nós devemos andar na presença do Senhor, amém? Nós devemos andar na presença do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, pois os olhos são a candeia da alma. O autor de Hebreus, ele disse: mantenha os seus olhos em Cristo. Ele disse que nós devemos olhar atentamente para o autor e o consumador da nossa fé. E por que nós devemos assim fazer? Ele ainda declara, porque Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Portanto, quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nós estamos contemplando o próprio Deus, amém? E aí Paulo, portanto, declara aos Colossenses:
assim como vocês receberam a Cristo, andai nele. Sabe, amados irmãos, a palavra nos ensina que muitas vezes nós começamos bem a nossa carreira, mas que no caminho nós acabamos nos atrapalhando. Foi isso que Paulo disse aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem foi que vos seduziu para que vocês que andavam de forma tão extraordinária, que começaram de uma forma tão gloriosa na presença do Senhor, agora vocês estão retrocedendo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que é importante não somente começar bem, mas terminar bem, cumprir com a nossa carreira. E a palavra do Senhor está dizendo para nós: olha, assim como vocês receberam a Cristo, andem nele. João, escrevendo o Apocalipse, ele disse à igreja de Éfeso: você começou muito bem, mas porém contra ti eu tenho, assim diz o Senhor, que você esqueceu o primeiro amor, como foi dito aqui nessa noite. Então muitas vezes nós começamos bem, mas não permanecemos. E a palavra do Senhor, ela é tão clara quando ela diz: assim como vocês receberam, andai nele. Essa expressão aqui, andai, é um termo que indica conduta. Andai em Cristo sugere o tipo de vida que é modelada segundo a vida de Cristo. O que é que isso significa? Ou seja, assim como Cristo ele viveu e andou, assim também deve ser a minha vida e deve ser a sua vida, deve ser o nosso estilo de vida, deve ser o nosso padrão de comportamento. Então, andar em Cristo é o tipo de vida onde o cristão ele reconhece o senhorio de Cristo sobre si. E aquele que reconhece tal senhorio, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim, amém? Portanto, aquele que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, anda segundo a vontade do seu Senhor, não anda mais segundo a sua própria vontade. Aquele que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, ele vive pelo que crê e não por aquilo que ele vê. Assim diz a palavra do Senhor. Então Paulo declara que, como recebemos a Cristo, devemos também andar nele. Mas ele detalha como isso deve acontecer. E há três expressões que me chamam a atenção nesse texto, quando ele diz: radicados, edificados e confirmados na fé. Eu queria que você declarasse comigo. Diga: radicados, edificados, confirmados na fé. O verbo receber empregado por Paulo em relação à fé em Cristo fala de uma associação. Assim como vocês receberam, assim como vocês se associaram. A ideia aqui é de um relacionamento familiar ou de um relacionamento de intimidade. Ou seja, assim como vocês receberam a Cristo, assim como vocês são íntimos dele, assim como vocês têm relacionamento, como vocês se associaram a ele, vocês, declara ele, vocês serão levados a um novo patamar. E ele fala de ser radicado, edificado e confirmado nele. Essas são expressões que nos trazem preciosos ensinamentos. E eu quero compartilhar com você. Radicar é ter raízes fortes que descem profundo no solo. O que Paulo está nos fazendo entender é que assim como nós recebemos a Cristo, como fomos tocados pelo seu imenso amor, como os nossos olhos foram abertos e nós fomos perdoados dos nossos pecados, e agora nós temos paz com Deus, agora o que se espera é que nós possamos ser radicados nele.
O que se espera agora é que nós possamos nos tornar ou ficar sólidos nele. Ou seja, sermos profundos nele, sermos imergidos nele. Fala de fato, irmãos, de um relacionamento que ele não pode ser interrompido, que ele não pode ser quebrado, mas que ele é cada vez mais profundo. Essa palavra fala sobre você estabelecer, sobre você assentar. Então, olha, aquele que recebeu a Cristo deve ser radicado nele, deve se tornar cada vez mais profundo nele, deve imergir cada vez mais nele, amém? Você deve se envolver cada vez mais com ele, você deve ser mais e mais apaixonado por ele, mais submisso, mais entregue a cada dia. Ou seja, a cada dia que passa você se torna mais profundo, a cada dia que se passa você quer mais, a cada dia que passa você se entrega mais, você se submete mais, você mergulha mais. Você não consegue viver distante dele. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Assim como vocês receberam, agora sejam radicados. Amém? Aleluia. Amados, Cristo, ele é o fundamento de onde nós devemos edificar toda a nossa vida. Devemos ser estabelecidos nele, devemos estar assentados nele, assim diz a sua palavra. E essa expressão edificados, ela foi retirada da arquitetura e é um termo que sugere crescimento contínuo. Entenda o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Essa expressão edificados, ela é subsequente, ou seja, ela vem posteriormente à expressão radicados. Ou seja, só pode haver crescimento contínuo se houver uma radicação firme, se houver um envolvimento sólido, profundo. Entendam porque muitas vezes não há crescimento na nossa vida, na nossa relação com Deus. É porque o nosso relacionamento não é profundo. É porque a nossa entrega não é completa. É porque a nossa submissão, ela é partida. Paulo compreendeu essa verdade quando ele bem disse: olha, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Amém? Então aquele que tem uma experiência de salvação, aquele que teve um encontro com Cristo, como disse o próprio Cristo, aquele que lança a mão do arado, ele não olha mais para trás. Ele não pode mais olhar para trás, mas a cada dia ele se envolve mais e mais. Ele se entrega mais e mais. E na medida em que ele vai cada vez mais se fundamentando nele, se tornando profundo nele, a consequência disso é crescimento. Então nós vamos crescendo, amém? Os dois elementos aqui, radicados e edificados, eles se acham lado a lado em 1 Coríntios 3:9. E lá a palavra do Senhor diz assim, olha, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus. Diga comigo, edifício de Deus. O que Paulo está declarando aqui é que a igreja, ela é o templo de Deus. Ou seja, a igreja, ela é a sociedade na qual o Espírito de Deus, ele habita. E aqui nós precisamos entender, olha, que cada pessoa salva, ela é um templo de habitação de Deus. Você pode dizer amém? Vamos ver lá, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu queria que projetasse aqui para nós. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ler juntos? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém?
Aleluia. Então perceba, aqui a palavra de Deus, ela está declarando essa verdade para nós, que cada pessoa salva, que cada um de nós somos templo, somos edifício de Deus, amém? Então o Espírito de Deus, ele habita em mim. Diga isso comigo, diga: o Espírito de Deus, ele habita em mim. Aleluia. Mas entenda que há uma abrangência ainda maior. E a palavra nos ensina que a igreja local, a igreja na qual congregamos, e é importante congregar, na verdade é fundamental congregar, porque olha, eu não sou igreja sozinho, eu sou membro do corpo. Agora, quando o membro do corpo ele está integrado, então ele se torna o corpo de Cristo, amém? E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que a igreja local, de igual forma, ela é templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17, vamos ler juntos outra vez. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Leiamos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, amém? Então perceba que o Espírito habita em mim, mas nós, o Espírito habita em nós, amém? Então a igreja local, a igreja onde eu congrego, a igreja onde eu sirvo, a igreja por meio da qual eu me movo, onde os dons do Espírito, eles operam em minha vida, onde eu sirvo ao Senhor, essa igreja, ela é templo do Deus vivo, amém? Ela é templo do Espírito Santo de Deus. Mas não somente isso. A palavra de Deus, ela também vai nos ensinar que a igreja universal, ou seja, a igreja que é composta por todos os crentes em todos os lugares, ela também é o templo de Deus. Vamos ver Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, de 19 a 22. Leiamos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, justamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Então perceba que a palavra de Deus, ela vai declarar para nós aqui que todos os crentes de todos os lugares, eles também são templo do Espírito Santo de Deus, amém? Então olha, dessa maneira ou dessa forma, Deus, por meio do seu Espírito, ele habita em cada crente salvo. Por meio do seu Espírito, ele habita numa comunidade local de fé. E por meio do seu Espírito, ele habita na igreja toda como um somatório de todos os convertidos de todos os lugares do mundo, amém? Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você compreenda que essa edificação, ou esse crescimento sugerido por Paulo, ele deve acontecer na minha vida pessoal, ele deve acontecer na igreja local, e ela deve acontecer em todo o mundo, amém? Porque essas são expressões da manifestação de Deus por meio do seu Espírito na terra. Então a palavra do Senhor está dizendo para mim pessoalmente, assim como você recebeu a Cristo, ande nele. O Senhor está dizendo para nós, como comunidade local de fé, como a igreja Ebenezer, assim como vocês receberam a Cristo, andem nele. E o Senhor está dizendo para todo crente em qualquer lugar do mundo, onde ele se encontre agora, assim como você recebeu a Cristo, ande nele, amém? Logo, é uma responsabilidade minha ser radicado e edificado no Senhor. É uma responsabilidade nossa sermos radicados e edificados no Senhor. E é uma responsabilidade de toda a igreja, irmãos.
aonde quer que ela se encontre, de sermos radicados e edificados no Senhor, amém? Então trata-se de um crescimento contínuo, e eles estão interligados, e eles são inseparáveis. Se você não cresce pessoalmente, a sua igreja não cresce. Se a sua igreja não cresce, o avanço do reino de Deus no mundo está comprometido. Por isso Paulo está declarando para nós: olha, assim como vocês o receberam, assim como vocês foram tocados por ele, assim como disse nossa pastora, lembra do dia, lembra do quando ele abriu os seus olhos, do toque do primeiro amor na sua vida, quando você foi perdoado, quando você foi agora recolocado na presença de Deus, quando a barreira de inimizade que havia entre você e Deus, por consequência do pecado, ela foi quebrada, e você agora teve acesso livre à presença e à glória de Deus. Então a palavra está dizendo para você: andai nele. Isso não deve ser um momento histórico na nossa vida, mas é um momento inicial. É um momento onde nós somos recriados. É um momento onde nós nascemos de novo. E agora nós devemos andar na sua presença todos os dias. Amém? Então, a palavra do Senhor para nós, irmãos, é exatamente essa. Perceba como o Senhor vem falando conosco ao longo de todo esse culto sobre a presença, sobre andar na presença. Nós não podemos resumir, a presença de Deus a um momento de culto, porque a palavra diz que o Espírito de Deus habita em nós, amém? Então aonde nós formos, Ele está conosco, amém? E essa presença deve ser manifesta. Essa presença que está em nós, ela deve vir para fora. Então nós devemos ser cada vez mais profundos, irmãos. Nós não podemos de maneira nenhuma querer resumir, a presença de Deus a momentos como esse. Então, assim como vocês receberam, sejam cada vez mais profundos. Porque essa é a única maneira que possibilitará o crescimento de vocês. Estar fundamentado em Cristo. Mas ele fala ainda de um outro verbo, que é o verbo confirmar. E é interessante porque esse termo é um termo jurídico que sugere um contrato, que é ratificado e tornado obrigatório. O que é que isso significa? Paulo está declarando que o ato inicial na vida cristã, inaugurado pela fé em Cristo, onde nós somos ratificados e nós somos confirmados nele, será confirmado pela nossa permanência, irmãos. Então a minha permanência em Cristo, na sua presença, na sua glória, atesta que de fato houve radicação, atesta que de fato houve edificação. Sim, é verdade que nós temos uma responsabilidade de uns para com os outros, a palavra do Senhor nos ensina isso, amém? Nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos servir uns aos outros. Nós temos visto tudo isso lá na nossa célula. Mas a palavra de Deus, ela também nos ensina que eu tenho uma responsabilidade pessoal. É minha responsabilidade amar ao Senhor acima de todas as coisas. É minha responsabilidade me entregar ao Senhor todos os dias, me submeter a Ele todos os dias, de forma que a minha permanência na sua presença é que de fato confirma se eu estou sendo profundo, se eu tenho tido relacionamento com Ele e se eu estou tendo a minha fé edificada nele. Então trata-se de um tipo de fé que só cresce, diga amém. É uma fé que não retrocede, irmãos. Não é uma fé inconstante, mas ela é uma fé que avança. É isso que nós percebemos quando nós olhamos para as Escrituras. De fato, quando os discípulos do Senhor foram radicados e edificados no Senhor, eles permaneceram e nós não os vemos retroceder, mas eles somente avançam.
Até mesmo, queridos, olha, quando eles foram quase que obrigados a retrocederem, a deixarem de anunciar o nome do Senhor, eles não retrocederam, mas eles avançaram. Então, olha, o que é que sugere verdadeiramente que eu estou sendo profundo e eu estou sendo edificado em Cristo? É a minha permanência. Assim como vocês receberam a Cristo, andem nele, permaneçam na sua presença, amém? Então é uma fé, irmãos, que só cresce, ela não diminui e ela não retrocede, mas ela somente cresce e ela nos faz avançar. Paulo diz isso, ele diz assim, olha, nós vamos crescendo em ações de graças, nós vamos sempre dando graças ao Senhor e assim nós vamos avançando. Mas uma vez esclarecidos acerca dessa verdade, de que nós devemos andar nele, Paulo passa a enumerar alguns perigos que nos rodeiam e concorrem com a nossa fé. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Observe o verso número 8 de Colossenses 2. Depois de Paulo declarar assim, olha, assim como vocês receberam, andem nele, radicados, edificados, permaneçam nele, Paulo traz um alerta. E ele assim diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Você pode dizer amém? Então Paulo está dizendo assim, olha, tenham cuidado para que vocês não sejam enredados. Tenham cuidado para que vocês não sejam envolvidos. E essa palavra aqui, enredar, é ser roubado. O que Paulo está dizendo é, tenham cuidado para que aquilo que foi plantado nos vossos corações não seja roubado, não seja usurpado, não seja removido. E de que maneira? Qual o tipo de cuidado que nós devemos ter de acordo com Paulo? E ele fala sobre vãs filosofias segundo a tradição dos homens. Esse tipo de filosofia mencionada por Paulo é aquela que não é legítima, antes ela é impostora. Ela é mentirosa, irmãos. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse assim, olha, vocês devem ter muito cuidado, para que, ainda que um anjo do céu se apresente diante de vocês e anunciem um evangelho diferente daquele que já lhes foi revelado, é anátema, é maldito. Então o que é que Paulo nos faz compreender com essa verdade? Ele está dizendo para nós que essas filosofias vãs são sutis, parecem ser, mas não são. Se travestem como se fosse, mas de fato não são. São tendências, mas não essência. E nós devemos ter cuidado com elas, porque ele diz, olha, ela não é legítima, mas ela é impostora. Trata-se de um raciocínio meramente humano, que não faz caso da revelação de Deus, e ela seduz de maneira sutil. Como é que isso acontece? Queridos, essas filosofias, elas não se apresentarão diante de nós como que sendo uma carta do diabo, mas como que um anjo que se traveste de luz, um anjo mau, um demônio, querendo nos fazer entender que se tratam de verdades, mas não são. Então Paulo está dizendo, olha, anda em Cristo, não segundo as tradições dos homens. Anda em Cristo, não segundo as filosofias humanas. Irmãos, nós temos vivido tempos exatamente assim. Exatamente assim, nós devemos ter muito cuidado com isso. Há muitas pessoas que declaram assim, olha, Deus é amor. Quantos concordam com isso? Diga amém. Amém, Deus é amor. E na verdade podemos declarar isso com toda a certeza, que Deus não tem amor, mas Ele é o próprio amor, amém?
Mas o fato de Deus ser amor não significa que todas as coisas são aceitáveis diante da sua presença. E é exatamente isso que essas vãs filosofias estão declarando nos nossos dias. Deus é amor, então nós somos aceitáveis diante da sua presença, assim como somos. Mas observe que esse mesmo Deus que declara que Ele é o próprio amor e que Ele fez-se carne em Cristo. A sua palavra diz que o Verbo encarnou e Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. A sua palavra é: arrependei-vos. Porque se não houver arrependimento, não há conhecimento do amor. E assim como vocês se arrependeram e receberam a Cristo, continuem andando na sua presença. Continuem andando na sua presença, sendo cada vez mais profundo nele, a despeito daquilo que as vãs filosofias queiram declarar, a despeito daquilo que as tradições humanas queiram declarar. São tantos exemplos que nós poderíamos dar, irmãos, mas eu quero citar apenas um que está tão próximo de nós, que fala acerca daquilo que tem acontecido na igreja nos nossos dias. Alguns dias atrás, uma igreja histórica nessa cidade, melhor, na cidade de Olinda, ela esteve consagrando a primeira pastora lésbica daquela igreja, porque Deus é amor. E todos se tornam aceitáveis assim como são. Sim, é verdade que todos devem ser aceitos. Sim, é verdade que nós não devemos pregar o ódio a quem quer que seja e que nós não devemos discriminar quem quer que seja pela sua opção sexual, pela sua opção, pela classe social na qual ela vive, enfim, seja qual for. Mas o que eu quero que você entenda é que pecado continua sendo pecado. Você pode dizer amém? Amém. Como pecadora que ela é, e não simplesmente pela opção sexual. Porque deixa eu dizer para você, irmãos, homossexualismo, lesbianismo e todos os tantos ismos que tem inventado por aí são pecado diante de Deus. Amém? São pecado diante de Deus. Nós não vamos recriminar quem quer que seja, mas a palavra de Deus está dizendo: tomem cuidado. Tomem cuidado com as vãs filosofias que têm se levantado por aí. Talvez possa ser até possível, depois dessa mensagem que eu estou pregando aqui, ela seja barrada lá no YouTube. Porque não se pode mais falar a respeito disso. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós: assim como vocês receberam a Cristo, continuem andando nele, amém? Radicados, confirmados nele, edificados nele, e pecado continua sendo pecado. E essas pessoas, elas são aceitas diante de Deus. Se elas chegarem até nós, elas serão aceitas? Sim, elas serão aceitas, como todos são aceitos. Mas todos precisam ser transformados pela glória de Deus, amém? Assim como eu estou sendo, e assim como você está sendo, todos nós precisamos dessa transformação. Então nós devemos ter muito cuidado com essa filosofia, porque o que está em voga hoje em dia aí é que nós devemos amar, e as pessoas devem simplesmente ser aceitas na sua expressão de amor. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém? Eu prossigo para o alvo. Então, isso é sutil. Irmãos, coisa como essa não aconteceu de um dia para o outro. De maneira sutil, isso começou a ser infiltrado dentro da igreja. Isso começou a se tornar aceito. Entendamos, irmãos, nós não estamos aqui para ter uma palavra que ela seja gostosa as pessoas ouvirem lá fora. Porque na verdade a palavra de Deus vai dizer para nós que a sua palavra, ela é como uma espada, irmãos. Uma espada que penetra. Você imagina uma espada penetrando? E ela é apta, diz a própria palavra, para discernir todas as coisas, espírito, alma e corpo, juntas e medulas. Então, olha, quando eu estou diante dessa palavra,
Essa palavra me confronta. Essa palavra me corrige. Essa palavra me mostra o caminho no qual eu devo andar. E diante dessa palavra, quantas vezes eu não tive que buscar arrependimento? Então essa palavra, ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus falando ao nosso coração, amém? Agora, quando essa palavra começa a ser rejeitada, porque nós temos que nos tornar aceitáveis, as vãs sutilezas começam a adentrar no nosso meio. Começam a adentrar no nosso meio. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, declara o apóstolo Paulo. Trata-se de coisas que são aparentemente inofensivas, mas são contrárias à revelação de Deus e, portanto, são altamente destrutivas à fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: olha, não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, amém? E a palavra diz: vocês têm a mente de Cristo, amém? Então a mente de Cristo, ela não é uma mente que se conforma ao mundo, que se amolda ao mundo, mas ela é uma mente que ela é poderosa para transformar o mundo, amém? Então esse é o chamado do Senhor para a minha vida e esse é o chamado do Senhor para a sua vida. E deixa eu dizer para você, talvez você que esteja acompanhando até aí pelo YouTube, nos acompanhando, de maneira nenhuma nós queremos ser ofensivos a você pela sua opção sexual. Você é amado e aceito nesse lugar. No entanto, você precisa entender que você precisa de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento, amém, irmãos? Nós precisamos de arrependimento. Então nós devemos ter cuidado com o tipo de filosofia humana que diz que nós devemos aceitar aquilo que Deus condena. Aquilo que Deus condena deve ser condenado por nós. Aquilo que Deus odeia deve ser odiado por nós. E aquilo que Deus aceita deve ser aceitado por nós. O que Paulo está declarando é que a fé cristã, ela não pode ser baseada, vivida, baseada nas tradições humanas, mas ela deve ser radicada, edificada e confirmada em Cristo. Amém? Em Cristo. Então esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Toda a vida cristã vivida fora desse parâmetro está comprometida, irmãos. Comprometida. Nós devemos viver a vida cristã assim como Cristo viveu. Paulo nos diz no verso 10 que é em Cristo que nós somos aperfeiçoados, amém? Então esse aperfeiçoamento, ele não vem segundo as tradições dos homens, segundo aquilo que os homens querem, segundo aquilo que parece ser bonito, parece ser aceitável, parece ser, vislumbrante aos olhos. Não, é em Cristo que nós somos aperfeiçoados, amém? Então nós devemos dizer não às filosofias humanas, não às sutilezas humanas, não aos rudimentos do mundo, e nós devemos conduzir a nossa vida em Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória, amém? É isso que o Senhor espera de nós. E nos versos 11 e 12 de Colossenses 2, Paulo fala que a vida em Cristo, ela é caracterizada pelo despojamento do corpo da carne. Não foi isso que foi lido aqui nessa noite? Andai no Espírito, e não satisfarei as obras da carne, ou a concupiscência da carne. Então, o que é que de fato caracteriza que a minha vida está em Cristo? É o despojar das obras da carne. É o afastar-se das obras da carne. Ainda que muitas vezes a nossa carne nos chame para o pecado, mas há uma luta. Não foi isso que foi lido? O Espírito e a carne guerreiam entre si. Mas andai no Espírito, assim diz o Senhor, amém? Quando nós andamos no Espírito, irmãos, nós andamos no poder. Isso significa que a velha natureza humana, que é corrupta, em seu estado não regenerado de rebelião contra Deus, ela deve ser substituída por uma vida que, a partir da aceitação de Cristo como Salvador, ela é radicada, edificada e confirmada por uma fé que só cresce, amém, irmãos? Então, se de fato nós aceitamos a Cristo, nos radicamos nele, nos edificamos nele e confirmamos que nele estamos, não haverá retrocesso.
mas somente avanço. Nós vamos avançar dia após dia. Isso não significa dizer que não vai haver lutas. Você lembra de Paulo dizendo: eu esmurro o meu próprio corpo, porque olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer esse faço. Bem-vindo à vida cristã. Você precisa entender que você não é um alienado porque você está passando por situações assim. Isso é a vida cristã, é a sua carne guerreando contra o Espírito que habita em você. Mas a palavra de Deus diz a você e a mim: andai no Espírito. Amém? Então eu posso e você também pode. Amém? Então olha, a vida em Cristo é marcada pela experiência, irmãos. Cristo experimentou a morte, e todo aquele que deseja experimentar a vida precisa primeiramente passar pela morte. Não há glória sem crucificação. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós queremos a glória, mas nós não estamos dispostos a passar pela cruz. Perceba que a Bíblia diz que antes de Cristo ascender aos céus, e como diz a palavra, os céus começaram a olhar e dizer assim: olha, quem é esse que vem? Quem é esse que está vindo? Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Mas antes disso, ele passou pela cruz. Então antes da glória, vem a cruz. Se você quer viver a glória, você precisa aprender a passar pela morte. Você precisa aprender que há uma crucificação, amém? Crucificação de quê? Crucificação da carne, das paixões, para então desfrutar a verdadeira vida. Aleluia, irmãos. É assim que diz a palavra do Senhor. Então a verdadeira vida, ela é caracterizada pela morte, juntamente com Cristo, pelo seu batismo, diz a sua palavra, mas também pela sua ressurreição. Então olha, Paulo está dizendo: tenham cuidado com as vãs filosofias desse mundo, com as tradições humanas, mas também entendam, tenham cuidado com a carne. Deve haver um verdadeiro despojar. Eu sempre afirmo: Cristo morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, amém? Pela sua morte, Ele nos perdoou. Você pode dizer amém? Agora, isso não significa dizer que para viver a verdadeira vida, você não precisará morrer. É preciso morrer para si mesmo. É preciso morrer para as suas paixões. É preciso morrer para as suas inclinações. Pela sua morte, Cristo cancelou todo o escrito de dívida que havia sobre nós. Você pode dizer amém? Não há mais condenação sobre a sua vida, querido, amém? Você pode sim ser livre, amém? Você pode viver a vida plena em Cristo, amém? Mas o reino de Deus é tomado à força, diz a sua palavra, amém? Você acha que esse pastor aqui não tem, irmãos, desejos da carne? Você acha que eu acordo todos os dias ligado nos 220 com o Espírito Santo? Você acha que eu não sou seduzido muitas vezes, né? Ou melhor, que a sedução da carne, ela não se apresenta diante de mim? Sim, eu não sou diferente de você. Então muitas vezes é uma guerra que é travada aqui dentro, como acontece com você. Sabe uma palavra que me encantou muito, e eu fiquei pensando tanto nesses dias, quando a pastora compartilhou acerca de Billy Graham. A maioria de vocês conheceram esse grande homem, que foi. E interessante porque perguntaram assim para ele, né, ou melhor, afirmaram numa entrevista dizendo assim: você não tem pecados, você é perfeito. E ele disse: longe de ser perfeito. Ele disse: você tem erros? Sim, eu tenho minhas fraquezas. E ela, curiosa, eu imagino, né, perguntou assim: qual a sua fraqueza? E ele disse: mulheres. Eu gosto de mulheres. E aí ela perguntou para ele: você já caiu no pecado? Nunca. Justamente por isso, eu ando a 100 metros de distância de cada uma delas. Você está entendendo, irmão? E ele foi quem foi. Então olha, se você sabe qual é a sua fraqueza, irmão, corra dela. Corra dela.
Não dê vazão à sua carne, mas ande no Espírito, amém? Talvez essa não seja a sua fraqueza, que foi de Billy Graham, talvez a sua seja outra. Seja ela qual for, fuja dela. Ande no Espírito. Deixe a glória de Deus brilhar em você, amém, irmãos? É isso que o Senhor espera de nós. Então isso fala de uma luta que vai ser travada até o último nosso dia de vida aqui na terra. A palavra diz assim, olha, sobre Cristo: pela sua morte, ele despojou principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz, amém, irmãos? Sabe o que é que a palavra está dizendo para nós? É pela sua morte, é pela crucificação da sua carne que você vai despojar principados e potestades na sua vida. Muitas vezes nós achamos que é simplesmente por uma palavra, sabe, de poder. Fique no seu lugar, seja repreendido. É pela morte da sua carne, irmão. É crucificar a sua carne. E quando você crucifica a sua carne, principado, nem potestade, nem demônio algum pode tocar você, porque a sua carne vai sendo santificada pelo Espírito que é santo e habita em você, amém? Então, assim como você recebeu a Cristo, ande nele, diga amém. Glória a Deus, amém? A vida cristã, portanto, é aquela que é radicada, edificada e confirmada em Cristo. Eu digo para você, não viva por filosofias humanas, não viva por tradições humanas, não viva pelos rudimentos elementares do mundo, viva por Cristo e para Cristo, amém? Andai nele, assim diz o Senhor, amém? Glória a Deus, você pode se colocar de pé?